Fala galerinha, tudo bom? Meu nome é Alexandre Falcão, sou professor de Biologia e hoje eu trago uma aula para vocês falando sobre o filo Platelmintes, ok? Vamos ver o significado dessa palavra. Platelmintes vem de plate, que significa achatado, eumintes vem de verme. Platelmintes são vermes que possuem corpo achatado. Dentro desse filo, a gente tem a distribuição de três classes. A primeira classe é a tubelária, que são vermes de vida livre. Como exemplo, a gente tem as planárias. A gente tem as tremátodas, né? Que dentro dos tremátodas a gente encontra ectoparasitas, que são parasitas externos, né? Que eles não ficam internamente ao nosso corpo, ele vai parasitar praticamente a nossa pele, as regiões da pele, a região externa do corpo. Como exemplo, a gente tem os ginodáctilos e a gente tem os endoparasitas, né? Que eles já vão parasitar internamente as estruturas internas do nosso corpo, os nossos órgãos internos. Como exemplo, a gente tem a extossoma. E a gente tem a céstoda, também é endoparasita. Como exemplo, a gente tem tênia. Quais as características que representam este grupo? Okay? Primeiro, a gente tem aquelas características que todos os animais compartilham. Eles são eucariotos, ou seja, a sua célula possui núcleo, material genético, ele é delimitado pela carioteca e a gente possui um conjunto de organelas membranosas, são multicelulares, são constituídos de muitas células e são heterotróficos, ou seja, eles obtêm um alimento do meio. O tamanho ele é bastante variado, dentro do grupo a gente tem uma grande representatividade de organismos, então você encontra uma grande diversidade dentro desse grupo, ok? E o tamanho ele pode variar de 1 milímetro a 10 metros. Um exemplo de 10 metros é a tênia solo, ela pode chegar até 10 metros de comprimento, ok? Quais as novidades evolutivas que surgiram nos platelmintos? Primeiro, eles são triblásticos. Então, quando a gente faz um corte transversal aqui na planária, que a gente utiliza como exemplo, a gente vai ver que ela possui uma camada de tecido mais externa, que a gente chama de ectoderma. A gente possui uma camada de tecido intermediária, que a gente chama de mesoderma. E a gente possui uma camada de tecido mais interna, que a gente chama de endoderma. O que diferencia dos outros grupos que a gente estudou anteriormente. Os poríferos, por exemplo, eles não têm formação desses tecidos, por isso que a gente fala que eles são ablásticos, ok? Eles não têm formação de tecido, logo também a gente não encontra nele nenhum tipo de formação de sistema, porque todo sistema ele é formado por um conjunto de órgãos que é formado por um conjunto de tecidos. Então, se eles não formam tecidos, eles também não vão formar sistema como a gente viu na nossa aula anterior. Já os quinidários, eles já existia a formação de alguns tecidos, como a endoderma e a ectoderma, e eles eram classificados como animais diblásticos. Já nos platelmintos, a gente tem a formação da mesoderma, que fica entre a endoderma e a ectoderma, por isso que a gente chama de animais triblásticos, ok? Também essa mesoderma dos platelmintos, eles são toda preenchida por célula, a gente não tem nenhum tipo de cavidade interna, por isso que a gente classifica ele como acelomados. A única cavidade que a gente tem aqui está dentro da endoderma, que é a cavidade digestória, mas na mesoderma a gente não encontra a formação de nenhuma cavidade, logo eles são chamados de animais acelomados, ok? Possui simetria bilateral e essa simetria bilateral ela está evolutivamente associada com o processo de cefalização. A gente viu que nos poríferos não existe a formação de células de tecido nervoso. Já nos quinidários você tem a formação de um tecido nervoso, mas ele é um tecido nervoso difuso. Já nos platelmintos você já vai ter a concentração de células nervosas formando um grupo de gânglios, né? Formando um par de gânglios na cabeça desses organismos. Então você tem um processo de cefalização que está associado com a simetria bilateral. Se você faz um corte no organismo, a gente consegue dividir ele em duas partes semelhantes. Quando a gente faz um corte, a gente consegue dividir basicamente em duas partes semelhantes, o que difere dos organismos anteriores.
que a gente viu que os quinidários ele tem simetria radial e os poríferos eles são assimétricos, possuindo alguns representantes simetria radial. Ok? Então a simetria bilateral ela está associada com a cefalização, porque ela possibilita uma melhor movimentação do organismo. Ok? E os plateomínitos ele possuem sistema digestório e completo. O que isso significa? Que esses organismos eles não têm um ânus, eles só vão ter a boca. A boca ela é utilizada tanto para capturar alimento, assim como também para eliminar o resto do processo da digestão. Tranquilo? Quando a gente olha as estruturas internas do corpo de um plateomínitus, aqui a gente está utilizando como exemplo uma planária, a gente vai ver que ela possui uma camada de tecido mais externa, que a gente chama de parede celular, que é formada por células epidérmicas, que essas células elas surgem da ectoderma, ok? E associada a essa parede a gente tem glândulas secretoras, que vão secretar um determinado tipo de mucosa. E essa mucosa ela é utilizada para movimentação desses organismos e para capturar a presa. Na região ventral desses organismos, a gente encontra cílios, que associados às células epidérmicas, que estão estão relacionados com a movimentação desses organismos. A gente possui já a formação de uma estrutura muscular, que vai permitir a contração e a movimentação desses organismos. Aqui a gente tem a cavidade digestória, onde possui células digestórias, e a gente possui também essas células aqui em verde, que são células mesenquimais, que são células tronco totipotente e que vai proporcionar a diferenciação em qualquer tipo de célula desses organismos. Ok? Em relação aos sistemas, os plateomínitos eles não possuem nem sistema circulatório e nem sistema respiratório. A troca gasosa acontece pelo processo de difusão, através da pele. Logo, a gente fala que ele tem uma respiração do tipo cutânea. E o transporte de nutrientes também se dá pelo processo de difusão do sistema digestório para as demais células. E quais são os principais sistemas que os plateomínitos possuem? Ele possui o sistema excretor, sistema nervoso, sistema digestório e sistema reprodutor. Vamos falar primeiro do sistema excretor. O sistema excretor dos plateomínitos ele é constituído por um conjunto de tubo excretor e na região da superfície desses tubos excretores a gente tem células flageladas especializadas em movimentar o líquido e eliminar os excretas, ok? Esse sistema a gente chama de protonefrídeo, ok? Essas células flageladas elas podem ser classificadas conforme o número de flagelo. Em células flama, quando ela possui uma grande quantidade de flagelo, ou selenócito, quando ele possui um único flagelo. Além de liberar excretas, o sistema excretor dos plateomínitos também está relacionado com o processo de osmorregulação, de fazer o controle de água, de sais e de íons desses organismos. O sistema nervoso, ele é o sistema nervoso mais desenvolvido do que os quinidários, que possuem uma rede de células nervosas formando o sistema nervoso difuso. Não sei se vocês lembram anteriormente que eu falei para vocês que uma das novidades evolutivas que surgiu nos plateomínitos é o processo de cefalização. Então você já tem um conjunto de células nervosas que vão se aglomerar na região anterior desses plateomínitos, formando o que a gente chama de gânglios. E desses gânglios, um par de gânglios. E desse par de gânglios ramifica um conjunto de nervos. Os nervos longitudinais e os nervos transversais, que são responsáveis por conduzir o impulso nervoso, ok? Além desses nervos e dos gânglios, o desenvolvimento do sistema nervoso proporcionou também o aparecimento de océlos. Esse océlos é como se fosse um olho, mas ele não consegue capturar imagem, ele só consegue perceber a luminosidade, só consegue perceber a luz. A gente fala que os plateomínitos têm uma fotopraxia negativa, ou seja, eles vão se direcionar contra a luz. Em relação ao sistema digestório, os plateomínitos na região ventral ele possui uma boca, né? O sistema digestório ele é incompleto porque só possui boca, não possui ânus, e dessa boca sai uma faringe
que essa faringe ela tem a função de capturar os alimentos do meio externo. Quando o plateuminto é um organismo vivo, por exemplo, um protozoário, ele libera através dessa faringe um conjunto de enzimas que já vai começar a digerir esse organismo no meio externo do corpo desse indivíduo. Por isso que a gente fala que ele também tem uma digestão extracorpórea. Depois, essa faringe absorve esse alimento e a gente vai ter a digestão a nível de sistema, né? E depois tem a digestão intracelular. Então, a gente possui uma faringe, que a gente chama de faringe ejetada, a boca e uma cavidade gastrovascular, que é responsável pela digestão dos alimentos e distribuir esses alimentos para as outras células, ok? E a gente tem um sistema reprodutor. Esse sistema reprodutor, ele é formado por um par de ovários e esses pares de ovários estão associados com o oviduto, que é responsável por transportar o óvulo e ao mesmo tempo que esse óvulo está sendo transportado, ele vai criando uma camada de vitélio nutritivo. E também possui uma grande quantidade de testículos que são responsáveis pela produção do espermatozoide, que vai ser conduzido para um canal deferente. Tanto o oviduto como o canal deferente ele vai desembocar numa região que a gente chama de átrio genital. E no átrio genital também a gente tem o copulatório, que é responsável por receber espermatozoide quando acontece a fecundação cruzada. Os plateumintos, eles são monóicos. Isso quer dizer o quê? Que no mesmo organismo você tem um sistema reprodutor masculino e feminino. Porém, é muito raro acontecer o processo de autofecundação, porque eles têm fecundação cruzada. Como é que se dá esse processo? Em relação à reprodução, os plateumintos, eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Em relação à reprodução assexuada, ela acontece por fissão transversal, né? No corpo do plateuminto pode acontecer um estrangulamento e se desprender em dois pedaços e cada um dos pedaços formar um novo organismo. É uma reprodução assexuada, não tem troca de material genético, não gera variabilidade. Porém, é vantajosa quando naquele meio só existe um único organismo. Ele consegue aumentar o número de indivíduos somente fazendo a separação, o estrangulamento do seu corpo, ok? E a gente tem a reprodução assexuada, que acontece por fecundação cruzada. Mesmo eles sendo monóicos, possuindo o mesmo sexo, dois indivíduos, eles se associam ao poro genital e ali existe troca de espermatozoides. E aí esses espermatozoides trocados vão fecundar os óvulos, gerando variabilidade genética. Então essa é a nossa aula número 1. Vamos em breve lançar para vocês aqui a aula 2, que vai falar sobre doenças associadas ao plateuminto. Obrigado, bons estudos e abraço.